Fala moçadinha, como que vocês estão? Eu tô bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje, quero conversar com você um pouco sobre Lucas capítulo 15, a parábola que é uma das mais, ou é a mais conhecida, como a gente chama, a parábola do filho pródigo. E eu quero conversar um pouco sobre ela com vocês aqui. Não sai, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, porque a gente tá crescendo com o canal, tá começando agora. E eu creio que vai ser de muita ajuda se vocês compartilharem também, beleza? Bom, tô com minha Bíblia aqui. Se você tiver caso, você pode abrir também em Lucas capítulo 15. Capítulo muito conhecido aí. Provavelmente você já ouviu alguma ministração sobre alguma pregação. E que bom, mas vamos discorrer um pouco mais sobre o que a gente pode aprender em Lucas capítulo 15. Bom, a gente não vai ler todo o capítulo, a gente vai começar a partir do verso 11 até o fim do capítulo, que é o versículo 32. Eu não sei se no seu tá assim, mas na minha Bíblia aqui, ó, tá escrito o título, A Parábola do Filho Perdido. Ó, não sei se vai dar pra enxergar aí, ó. A Parábola do Filho Perdido. Gente, às vezes os títulos podem ser equivocados. Nesse caso aqui, eu diria que é um pouco equivocado. Tim Keller, no livro dele, O Deus Pródigo, ele fala, né, ele meio que intitula essa parábola como a parábola dos dois filhos perdidos, alguma coisa assim. Por quê? Porque a parábola, se você for ver no início já, olha o que Jesus fala. Ó, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, ou seja, a parábola não tá falando só de um filho, é de dois filhos. Porém, a gente tende, até mesmo quando vai pregar ou quando ouve sobre, a gente só pensa ou só olha para o filho mais novo, o filho que gastou tudo. Mas a parábola tem muito a nos ensinar com os dois filhos e é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Bom, antes de ler, eu queria contextualizar você. A gente não vai ler todo o capítulo, porém, se você for ver desde o início, Jesus está lidando com dois públicos. O público que era considerado religiosos, que eram aqueles que buscavam seguir, obedecer às leis, os mandamentos à risca, e tinha outro público aqui que Jesus estava lidando, que era os pecadores, publicanos, né, provavelmente prostitutas, enfim. Então presta atenção. E aí, no início do capítulo, Jesus se depara com pessoas criticando ele, porque Jesus estava ensinando os pecadores estavam ouvindo Jesus ensinar, e os religiosos estavam criticando Jesus por estar ali com eles. Então Jesus propõe, né, essa parábola aqui, e começa assim, Jesus continuou por quê? Porque ele já estava contando as outras parábolas. Ele diz assim, um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Continuando. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu, meu filho,
Você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, gente, através dessa leitura dessa parábola, eu quero conversar com vocês sobre alguns assuntos. O que é pecado, salvação e falar um pouco sobre santidade também. Nessa parábola, a gente vê que Jesus ele fala que um pai tinha dois filhos. A gente sabe que o pai representa Deus e que os filhos têm a ver com esse público que ele estava lidando. O filho mais novo representava os pecadores e o filho mais velho representava os religiosos. E o que Jesus mostra nessa parábola é que os dois filhos estavam em pecado. Às vezes a gente foca só em um, porém os dois estavam distantes do pai. A diferença é que um estava geograficamente e o outro estava perto do pai, estava ali trabalhando com o pai, mas você percebe que ele não amava o pai de verdade. E a gente sabe que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E você já conhece a história, você provavelmente já ouviu bastante sobre essa parábola, mas presta atenção. O que é pecado? Pecado, na cabeça do religioso, e talvez os pecadores também entendiam isso, é desobedecer uma das todas as leis que tinham. E de fato tem a ver com isso. Só que de uma maneira mais abrangente, pecado, gente, é não amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque o filho mais novo, tá evidente que ele pecou. Ele chegou no pai e pediu a herança pro pai dele vivo. Ou seja, pedir a herança pro pai vivo é como se ele estivesse desejando que o pai estivesse morto. Então ele vive, ele pega a parte dele, o pai reparte, ele pega a parte dele, ele vive como se o pai não existisse. Então tá claro que ele pecou, ele se envolveu com prostituição e muito mais, ele gastou o dinheiro dele e ficou numa situação depois terrível, né? Porque pelo que aconteceu naquela cidade. Só que o filho mais velho a gente não consegue perceber às vezes, mas ele também tá pecando. Porque no final das contas o que ele quer é os bens do pai. Ele não estava obedecendo as leis, os mandamentos, trabalhando para o pai porque ele amava. Ele estava fazendo como um escravo, como para merecer. Ele estava fazendo, ou pelo menos tentando fazer tudo certo para chegar no pai, colocar o dedo na cara do pai e falar: pai, você me deve um cabrito, você me deve uma bênção, você me deve isso ou aquilo, mas ambos estão errados, ambos estão atrás das coisas do pai. Então, logo os dois estão em pecado. Consegue perceber? Um pegou suas coisas e foi para longe, o outro continuou perto, mas com a motivação errada. E aqui a gente consegue perceber dois tipos de estratégia que muitas vezes a humanidade vive e faz. A primeira é viver de maneira deliberada no pecado, como o filho mais novo, fingindo que Deus não existe, eu não dando a mínima para ele, fazendo o que eu quero, meu corpo, minha regra, eu faço o que eu quiser. Ou as pessoas podem acabar caindo no legalismo de obedecer, fazer tudo certinho para merecer a salvação, para merecer a bênção, para merecer alguma coisa. Mas ambos estão errados. Consegue perceber? O estilo de uma vida imoral e o estilo de uma vida moral, só que pautada em motivações erradas. Logo, ambos os filhos precisam de salvação. E o que Jesus está mostrando com tudo isso é que há mais alegria quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Por quê? Porque ele fala que, de fato, o filho, depois que desperdiçou tudo, caiu em si e preparou ali, né, o discurso dele ali. Não, vou chegar no meu pai e vou falar: pai, pequei contra o céu, contra ti, e parará, planejou tudo para voltar pro pai. Só que na verdade o que ele queria era pão, porque ele fala assim: quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão e eu tô aqui, né, não tenho nada, morrendo de fome praticamente. Então ele vai, só que ele vai com a mentalidade de que pelo menos o pai me aceitar como escravo para mim conseguir pelo menos ali ter o básico, o mínimo. E aqui diz, nessa parábola, que quando o filho mais novo está voltando ainda longe, o pai avista ele e o pai corre na direção dele, beija e abraça. E, gente, naquela época é muito provável que, né, patriarcas, pessoas assim, de autoridade, vamos dizer assim, nessa classe, é muito provável que eles não corriam. Mas aqui ele corre em direção desse filho, que não é um filho que vem com um diploma, não é um filho que vem com orgulho pro pai, não é um filho que vem com boas notícias, é um filho que desejou que o pai praticamente tivesse morto, que gastou tudo. Mas mesmo assim, olha que maravilhoso que é o amor de Deus, que é o evangelho. Ele corre na direção do filho. Ele não corre na direção do filho com o chinelo na mão, com a havaiana, com a cinta. Agora você vai
tomar um couro. Não, ele volta, ele abraça esse filho, ele beija. E o filho começa com o seu discurso: pai, peguei contra o céu, contra ti. Mas parece que é como se o pai tivesse, ó, fica quietinho. Como se o pai tivesse pausado o discurso dele e falado: ó, vai lá, busca sandália, busca anel pra ele, mata um novilho gordo, vamos fazer uma festa. E eu te pergunto, seu pai é assim? Ouvindo a ministração do Douglas, do Dizescope, ele dá uma ilustração. Imagina você, na época de boletim, aliás, essa semana, se eu não me engano, teve entrega de boletim no meu colégio. Imagina você na sua época, quando você chegava com o seu boletim ensanguentado em casa, aquele boletim que tinha que assinar, com um monte de nota vermelha, e aí seu pai vê, pega assim seu boletim, né, com aquela decepção, né, e aí, poxa, você tirou nota vermelha em educação física, você não tem perna, né, chama sua mãe lá, aí sua mãe vem e, né, aquela decepção. Imagina que seu pai naquela época falasse assim, ó, faz o seguinte, vai lá, compra picanha, contrata o DJ, vamos dar uma festa pra esse moleque. Mas você consegue ver a semelhança nessa parábola? Não que o pai está comemorando que ele fez tudo errado. Na parábola, Jesus está ensinando, eu repito, que há mais alegria quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então o pai faz uma super festa, né? Recebendo o filho de volta, o filho que estava perdido foi achado, o filho que voltou são e salvo. Se você for ver nas outras parábolas, quando a ovelha que foi perdida é achada e quando a dracma que foi perdida também é achada, a festa, a alegria. E aqui não é diferente. E aí, seguindo a parábola, você sabe que o filho mais novo fica revoltado com isso. O filho mais novo vê que está tendo a festa, que o irmão dele voltou, mas ele não quer participar da festa. Porém, o pai vai lá e chama ele para participar. E olha, presta atenção, salvação é algo que parte de Deus e não do homem. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nossos pecados, nossos delitos, em Efésios fala. Porém, para o filho mais novo, é o pai que corre ao encontro dele. Para o filho mais velho, é o pai que convida ele também, tá? A gente não pode pensar, não, mas o filho mais novo é ele que foi lá e voltou para casa do pai. Mas na verdade a gente viu que ele queria pão, ele queria outra coisa. Ele não foi pelo pai. Então salvação parte de Deus. Porém, para ser salvo é necessário arrependimento. Se há uma parte que a gente deveria fazer é se arrepender. Por quê? O filho mais novo é evidente que ele se arrependeu. Mas o filho mais velho, ele não consegue reconhecer o seu pecado. Porque é como se ele estivesse camuflado com a sua autojustiça própria e não consegue reconhecer que ele estava errando também. E aí é evidente que o filho mais velho não está amando o pai. Pois se eu amo alguém, eu sofro quando aquela pessoa sofre. Quando a pessoa se alegra, eu me alegro com ela. O pai estava alegre, mas o filho mais velho não estava participando da festa que o pai estava dando. Ou seja, ele não amava o pai. Fica evidente que ele queria as coisas do pai. Ele fala, eu tô aqui trabalhando como um escravo, obedecendo tudo até agora, e você não me deixa nenhum cabrito para celebrar com meus amigos. Ou seja, ele não amava o pai, ele estava ali só obedecendo para merecer as coisas. E aí o pai fala, tudo que eu tenho é seu. Ou seja, tentar conseguir as coisas pelo mérito assim, não funciona. A gente tem que se arrepender e receber a graça de Deus. E aqui, para concluir, esse vídeo está ficando longo, mas para concluir, é necessário arrependimento. E a gente vê, né, como eu disse, que fica evidente que o mais novo se arrependeu. A gente não sabe no final da parábola se o filho mais velho se arrepende ou não. Mas parece que é um convite que Jesus está falando para os religiosos. Imagina Jesus ali ensinando os pecadores e os religiosos só criticando de fora. É como se ele estivesse mostrando, esses estão se arrependendo, participa da festa também. Porém, é necessário reconhecer o pecado. E aqui está o problema que a gente pode aprender, né, com o erro do filho mais velho, não só com o filho mais novo, é o problema da religiosidade, que é como se fosse uma máscara que a gente usa, que parece que no externo a gente é bom, mas não mostra o interno. Então, na verdade, ambos precisavam de salvação, só que é necessário arrependimento, é necessário reconhecer e se render a Cristo. Aqueles pecadores que Jesus estava ensinando provavelmente estavam recebendo salvação, estavam ali ouvindo dele, mas Jesus está fazendo um convite para os religiosos, para aqueles que
Contextualizando para aqueles que estavam dando o dízimo certinho, indo na igreja todo domingo, batendo cartão, servindo na mídia, fazendo tudo, mas não reconheciam que não amavam ao Pai acima de todas as coisas e que precisavam se render. Não reconheciam que na verdade eles não mereciam nada, mas eles poderiam receber tudo por meio da graça. Entenda que isso não é uma graça barata, porque foi de graça para nós, mas custou tudo para Cristo. Custou tudo. Pensa comigo numa reflexão. Não está na parábola, mas faz muito sentido. De quem que era o anel que o filho mais novo estava usando, a sandália que ele estava usando, o novilho, já que ele não tinha nada, ele perdeu tudo. Ele desperdiçou tudo. De quem que era tudo aquilo? É muito provável que seja do irmão mais velho. Por quê? Porque os bens já tinham sido repartidos. A parte do mais novo foi dada para ele, foi gastada tudo. O que sobrou, provavelmente ali na fazenda, na propriedade, é provavelmente tudo herança do mais velho. Então deve ser por isso que o mais velho não estava querendo repartir com o irmão, estava revoltado, porque o pai acertou ele de volta. E que ainda corria o risco de o pai repartir de novo a herança, se ele aceitasse o mais novo como filho de novo. Então, olha a situação. Porém, para quem Jesus está ensinando, né, ali, que são os pecadores e os religiosos, em vez de abraçarem, vamos dizer, de aceitarem os pecadores que estavam se arrependendo, estavam criticando. Mas a boa notícia que eu quero dar para você, baseada nessa reflexão que faz sentido, não está na parábola, mas se você quiser, você pode descartar, mas faz sentido que o nosso verdadeiro irmão mais velho é Jesus, porque ele sim, que era rico, que estava lá no alto, desceu, se fez pobre, se humilhou, se tornou servo, obediente até a morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele, Jesus Cristo, de fato pagou toda a dívida, todo o preço, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue, para reconciliar com o Pai pecadores arrependidos, para reconciliar, para salvar. Então ele pagou tudo. Então, pode ser de graça para nós, mas nós não podemos viver de qualquer maneira, pois quando eu entendo que um alto preço foi pago para que eu vivesse agora de verdade, eu não posso viver de qualquer maneira, pois para ele custou tudo. Vocês estão entendendo isso? Então imagina o filho mais novo aproveitando a festa que ele não merecia, vestindo um anel que ele não merecia, dormindo numa cama confortável que ele não merecia. Imagina no dia seguinte, só uma suposição, ele acordando na casa que ele não merecia, recebendo um pai abraçando ele, dando um bom dia, que ele não merecia. Imagina que o pai fala assim para ele: filho, tem como, por gentileza, você fazer isso para mim? Eu te pergunto, tem como ele dizer não? Talvez até tem, mas diante de tudo isso, ele olhando para tudo isso, ele vai dizer: como que eu posso dizer não? É claro que eu posso fazer isso para o Senhor. Então, santidade tem a ver com um processo de a gente crescer cada vez mais semelhante a Cristo, baseado primeiro de que Deus nos amou primeiro, como forma de gratidão, né? E aí a gente vai correspondendo com isso, não para alcançar Cristo, mas porque nós fomos alcançados por Cristo primeiro. Então, gente, eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu queria conversar sobre, né, isso que eu tenho aprendido com vocês. Muitas das coisas que eu falei que eu aprendi ouvindo a ministração do Douglas, do Dizascope, eu posso deixar na descrição depois. Eu aprendi lendo o livro clássico, né, do Tim Keller, O Deus Pródigo. Eu posso deixar na descrição também, se você se interessar. É um livro muito bom para você que quer se aprofundar mais nessa parábola. E diante de tudo isso, há um convite de Cristo, eu creio, para nós se arrepender e crer. Se você for parar para ver o que João Batista no deserto pregava, ele pregava: o reino dos céus é chegado, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus no seu ministério, o que ele pregava? O reino dos céus é chegado, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Os apóstolos em Atos, se você for ver o que eles pregavam, não é diferente. Arrependam-se dos seus pecados, né? O reino dos céus é chegado e creiam no Evangelho. Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se você gostou ou achou alguma coisa interessante aqui, comenta aí para mim saber o feedback de vocês e sugestões de ideias de vídeos novos que a gente pode fazer aqui, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Compartilha com alguém que você sabe que precisa entender, aprender sobre isso, tá? E até mais. Tchau, tchau.